Todo mundo quer dar sua opinião. Pessoal, vocês já repararam que no meio social em que vocês vivem, na sua roda de amigos, na fila do supermercado ou até mesmo na fila de uma casa lotérica ou qualquer outra fila de qualquer outra coisa que vocês estejam fazendo em locais onde você está se divertindo, na academia ou em praças públicas ou até mesmo no ônibus, há pessoas em seu redor. Vocês já repararam que todo mundo quer dar uma opinião de algo, de alguma coisa, e simplesmente vocês já pararam para pensar que para que dar opinião? Das 5 leis mais famosas do mundo, a lei de Falkland, ela diz: se você não precisa tomar uma decisão sobre algo, então não decida. Mas todos querem darem sua opinião, seja por diversos assuntos. E lógico, é bom você ter sua opinião, mas para que você dizer ela e expressar ela? Seria isso talvez uma busca por atenção? Não dá para entender. Tipo, todos nós temos opinião sobre algo, mas dizer essa opinião sobre algo, ela já é um outro quesito. Ela já vai representar uma outra visão que a pessoa vai ter sobre você. Porque independentemente da opinião que você tenha, existem pessoas que vão concordar e outras não. Mas não sei se vocês repararam, todo mundo quer dar opinião sobre algo, sobre qualquer assunto, sobre assuntos que ambas nem compreendem, sobre assunto que ambas até mesmo compreendem, mas opinam sem ter ao menos um conhecimento aprofundado sobre tal situação. Tipo, eu estava conversando uma vez na academia com 2 meninas e um menino, e a gente estava conversando coisas normais do dia a dia e tal, e do nada esse rapaz aí, ele quis dar opinião sobre um assunto que não tinha nada a ver com o que a gente estava conversando, mas era um assunto bastante polêmico, e isso fez com que criasse um debate entre nós 4, porque pessoas, elas crescem elas crescem de maneira semelhante, mas elas são adaptadas para a vida de uma maneira específica de cada um. Cada um vai ter sua maneira, cada um vai ter seu jeito, sua forma de pensar, sua forma de enxergar a vida. E com o surgimento da internet, foram criando diversas bolhas na internet que, tipo, a gente não é obrigado a conhecer todas essas bolhas. As pessoas que formam e que dão opinião sobre esse tal assunto que elas gostam, elas acham que as outras pessoas compreendem a bolha que ela vive. Mas o próprio nome já diz, é uma bolha. A internet, ela é formada por bolhas. Então, essas bolhas, elas, quando conversam entre si, elas se compreendem. Mas isso não significa que o mundo é formado por bolhas. Você está lá no Instagram, você vê uma notícia lá do reality show A Fazenda, e do nada você conversa com uma pessoa do seu dia a dia sobre aquele reality show e, tipo, ela vai pensar: o que ele está falando? Sim, pode ser que essa pessoa ela conheça esse reality show, mas a maioria das pessoas não conhece. Elas não têm tempo para estar vendo essas coisas. Às vezes pelo aspecto da idade, não é o público-alvo, ou às vezes o aspecto da rotina. As pessoas têm vida. A internet, ela criou um mundo
à parte. Ela criou um mundo em paralelo com o mundo real. As pessoas chegam me perguntando, fala, Igor, você viu ontem o que aconteceu com a fulana de tal? Eu falei, eu não conheço ela, eu nem nunca ouvi falar. A influencer que faz tal maquiagem, que faz... Cara, eu nunca ouvi falar, porque até então eu sou um cara que gosto bastante de trampar com a internet, de ver internet, mas isso não é o meu público-alvo, não é a minha bolha. Na internet há bolhas, tanto da própria plataforma, tipo, eu sou um cara que entra só com o YouTube. Agora eu conheço os famosos da internet, os influencers que eu conheço são do YouTube, porque eu consumo bastante o YouTube. No Instagram já é um outro público, já são outros influencers. Então uma pessoa que consome tal rede social, ela não vai conhecer a outra fulana que é famosa em tal rede social. Ou seja, a própria internet, ela vai criando bolha das Big Tech, das redes sociais, e com isso vai criando bolhas em cima de bolha. E quando a pessoa, sem mais sem menos, chega falando para você sobre Virgínia, e você é um cara que consome os influencers fitness, você não vai ter a menor noção do que é a Virgínia, ou até pode ter. Mas vamos supor, você é um cara que consome gameplays, anime, você não vai saber quem é influencer tal, a influencer fulana, a influencer betana, entendeu? Então as pessoas, elas perderam o senso de noção e todas querem dar uma opinião. Cara, a gente não precisa dar opinião sobre nada. Nada é a nossa vida, a gente vive do jeito que a gente quer e pronto. E tipo, numa roda de amigo, essa é a minha opinião. Então, tipo, pra que serve isso? Existe um público que está assistindo a sua roda de amigos. Você é alguém famoso? Não é. Então você não precisa dar opinião. E mesmo se você for famoso, pra que você vai dar a sua opinião? A sua opinião não serve pra nada. A gente são seres são seres humanos que, tipo, a gente nasce, vive e depois morre, e nossas opiniões não vão servir para nada. Lógico, existem os filósofos, aqueles pensadores, mas aí já é um outro ramo, aí já é um conhecimento de mestre, entendeu? De pessoas que construíram a base de estudo e de entendimento da humanidade. Mas esses caras são um a cada 1000 anos ou a cada 400 anos e pronto, é os caras. E tipo, teve o tempo deles, hoje também não existe mais eles. Então é meio que as pessoas se entendem como cada uma é uma filósofa e tem uma importância que elas não têm. Elas não têm. Quando você vai sentar ali no bar para tomar uma cervejinha e comer um churrasquinho, você não precisa opinar sobre algo e as pessoas não querem ouvir. A maioria delas querem, e as que querem ouvir são idiotas como você, sei lá. São pessoas que vivem numa bolha como você ou vive na sua própria bolha. E tipo, eu e as pessoas normais do dia a dia, o cidadão comum, trabalhador, ele não está ciente de tudo da internet. No máximo ele vai ver um vídeo ali do Zap que o tio dele mandou, o pai dele mandou um meme daqueles mais sem graças possível, no máximo isso. Ou uma influencer bonitinha que ele segue no Instagram, ou até mesmo não é nem uma influencer, é uma menina famosinha do bairro dele, entendeu? Então, tipo, pra que isso? Pra que opinar sobre algo? E até porque a sua opinião, ela vai ser, a partir do momento que você dá a sua opinião, as pessoas têm um entendimento de que você é aquilo que você opinou. E isso pode criar diversas confusões, como há hoje em dia, pessoas que não conversam mais com outras pessoas por conta de opinião.
Não é nem por conta de prejudicar algo, fez algo que o prejudicou, fez algo que o machucou, nada. As pessoas foram amigas a vida inteira, mas só do outro emitiu uma tal opinião, a pessoa não conversa mais com ele. E tipo, ele é um idiota que ele emitiu a opinião, e o outro é um idiota ao quadrado, que ele por conta da opinião que foi emitida, ele já cria um pré-conceito sobre o seu amigo, sobre a pessoa que ele conversava e hoje não conversa mais por conta da opinião. E tipo, cara, para que isso? Opiniões, para que isso? Para que opinar? Para que você tem que se destacar? A vida é normal, cara. Eu pego um ônibus e vou trabalhar e pronto, 6 horas da tarde eu saio, passo na padaria, como pão com ovo, com café do leite e pronto, vou para casa descansar, ler, ou então ver um anime, ler um mangá, ver um anime, uma sitcom americana para rir, simplesmente isso. Eu não preciso opinar sobre nada, eu não quero opinar. Tipo, vocês também, sua opinião de vocês não serve pra nada, gente. Tipo, a vida, ela tá na sua porta. Você sai, você vê os pássaros cantar, as árvores balançar com o vento e pronto, essa é a vida, o brilho do sol ao amanhecer. E tipo, essas coisas não emitem opinião. O sol vai emitir uma opinião sobre você, mas você emite uma opinião sobre o sol. E tipo, pra quê? Vamos só agradecer e simplesmente isso. Cara, não precisa opinar. Pare de opinar, você não é ninguém, a gente não é ninguém. Pra que a gente deve opinar sobre o suco, o sabor do suco que a indústria tal fez que eu não gostei? Minha opinião é isso, isso e isso. E tipo, cara, sua opinião não é nada. Sua opinião não é nada. Tipo, a menina famosinha, ela não é famosinha. Teve uma vez que um amigo chegou e falou: Igor, você não conhece famosinha tal? Eu falei: não, ela é aqui do bairro e tal. Cara, eu não conheço, eu nem consumo o conteúdo dela. Ela é famosa, ela foi na Rede Globo, eu nunca vi ela. Tipo, as pessoas, elas vivem numa bolha e elas acham que todo mundo vive nessa bolha que elas vivem. Isso é muito estranho. E tipo, isso contamina. Eu achava até que isso era coisa só de jovens, pessoas da minha idade, mas não. Isso afeta até pessoas mais velhas. Tipo, na fila do banco, um senhorzinho discutindo sobre política, quer falar que a opinião dele é aquilo. Vou na academia, um outro senhorzinho falando que acredita em 3 Atlas e que a opinião dele é isso. E tipo, cara, eu não quero saber da sua opinião, eu não tenho saco pra ouvir sua opinião. Foda-se opiniões, eu não emito opiniões. E tipo, opinião, ela é meio que abstrata, ela te deixa em um âmbito muito abstrato. Tipo, você emitiu uma opinião e as pessoas simplesmente já acham que você é a opinião que você emitiu, mas você não é, você só tem aquela opinião. As pessoas não vão entender o porquê da sua opinião, mas elas estão certas, porque você não tem que sair dando opinião. Então a vida após a internet, após as redes sociais capitalizadas com algoritmos que a todo instante querem exercer e expelem a dopamina em vocês, deixam vocês com isso, deixam as pessoas com isso. Mas a vida não é isso. A vida não é opinião e você não tem que formar a sua opinião, e eu não estou agarrado com sua opinião, assim como o Zezinho, vendedor de caldo de cana da esquina, todo sábado, não tá nem aí com você. E nem o Joãozinho, vendedor de milho na praia de Luçaí aqui, também não tá nem agarrado com a sua opinião. A vida é para ser vivida. Foda-se opiniões, foda-se. Pessoal, deixa um like aí para mais vídeos como esse e até o próximo.